E aí, pessoal, vamos falar de Campaz. Ele foi criticado, fortemente criticado. As redes sociais entraram em ebulição, mas ele treinou hoje. Vamos juntar todas essas peças. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Gente, Campaz virou polêmica para ele hoje. Por quê? Pedro Ernesto Denardim, importante jornalista do Grupo RBS, fez uma crítica dura a ele numa de suas postagens ali no site do Grupo RBS. Ali disse para o Grêmio devolver Campaz. E isso acabou rapidamente entrando nas redes sociais do Grêmio de forma muito forte. Muito forte. Muitos torcedores criticando Campaz, comparando a Bolanhos, comparando a outras contratações, e outros criticando o jornalista. Quem lê a matéria atentamente vê que ali tem uma crítica muito mais subliminar, eu diria até, a Luiz Felipe Scolari, não a Campaz. Porque o Grêmio contrata o Campaz, mas quem não usa o Campaz é Luiz Felipe. E na verdade, quando a gente junta tudo, principalmente como o torcedor do Grêmio vê esse tipo de manifestação nas redes sociais e como o torcedor do Grêmio vê a manifestação de jornalista A ou B, eu não estou aqui para criticar a opinião de alguém, cada um diz o que quer. E pode dizer, e tem esse direito, e graças a Deus se tem o direito de dizer o que quer. Agora, com relação à análise de Campaz, de Filipão, o treino dele e como a coisa está sendo procedida, a gente precisa colocar aqui como está o funcionamento disso tudo. E é a partir daí sim que a gente se posiciona. Porque Campaz tem evoluído nos treinos. Campaz tem conseguido de Filipão elogios. Campaz, ao mesmo tempo, foi vítima, e o próprio Grêmio admitiu, que apressou o processo Campaz. Portanto, em cima dessa junção de fatos, a gente vê que tudo neste momento é muito precoce. A análise do futebol de Campaz. A crítica a Luiz Felipe Scolari, que não utilizou. Luiz Felipe, antes de qualquer um, é o que mais quer vencer. Ele é o treinador do Grêmio. E em cima disso, a gente chega no momento do jogador. Campaz chega e joga contra o Flamengo, vocês vão lembrar. Sai do jogo contra o Flamengo, daquele 4-0, ele entra no segundo tempo e vai mal. E joga contra o Corinthians. Depois disso, o Filipão recolheu. Deu entrevistas dizendo da dificuldade dele de análise tática do jogo, falou que ele precisa marcar um pouco mais, e ele se colocou a trabalho. Se colocou lá claramente a trabalhar. No meio do caminho, o Grêmio também entrou com uma nutricionista, com uma professora de português, trouxe um familiar para também acompanhá-lo aqui, para melhorar e diminuir o impacto da distância cultural entre Brasil e Colômbia, a distância também dele, morava no interior da Colômbia, a gente sabe das dificuldades, e aos poucos ele foi se ajustando e se arrumando. E hoje ele treinou, e hoje se pode dizer que Campaz tem grande chance de jogar no domingo. E aí? E aí? E se Campaz jogar? E se Campaz for bem? Nós vamos criar definições para tentar atacar A ou B? Não. Futebol não é assim. Eu já vi, por exemplo, todos fechando a porta para Douglas Costa. Ele tem um contrato de 4 anos, ele está no 4º mês, ele teve lesão, o que incomoda, mas que a gente já sabia que poderia acontecer. E a gente vai hoje assinar o recibo de vale do Douglas Costa? Não. Nós vamos para um jogo domingo com o apoio do torcedor. E está aqui um pedido. O torcedor que vai no estádio, peça por Campaz. Abrace o Campaz. Mostre que o Grêmio quer Campaz. Porque o Grêmio fez um esforço danado e ninguém no Grêmio, seja comissão técnica, seja dirigente, seja torcedor, não queria o Campaz. Todos viram jogar antes, todos conheciam bem, todos entendem que ele é um menino ainda, que ele vai evoluir em muitos pontos, mas que ele, sobretudo, vai dar o resultado que o torcedor quer. E é a partir daí que a gente precisa se posicionar. Pelo Campaz, porque pelo Campaz é pelo Grêmio.
pelo Grêmio, pela escolha do Grêmio, pela forma como foi colocado. Eu tenho defendido muito aqui Luiz Felipe Scolari, que essa matéria, inclusive, como eu disse, subliminarmente ataca Luiz Felipe Scolari por ele não querer Campaz. Só que Luiz Felipe nunca disse que não quer o Campaz. O que o Luiz Felipe diz é que o Campaz é um jogador que precisa evoluir em alguns pontos e que ele vai usar de acordo com esses pontos que ele sabe que faltam ao jogador. Então, por exemplo, se ele precisar muito de um marcador, ele não vai usar o Campaz. Só que domingo ele precisa atacar. E Campaz tem mostrado nos treinos, e hoje não foi diferente, uma qualidade muito boa. Inclusive o Marcos Herrmann utilizou, ele tem excepcionais talentos ofensivos. E em cima disso, portanto, a gente precisa não entrar na polêmica, não discutir os jogadores que podem nos dar a solução. O Grêmio pode discutir, sim, Douglas Costa, pode discutir, sim, Campaz, mas como solução, não como problema. Ontem eu fiz um vídeo sobre isso, problema ou solução, que foi a palavra que disse Douglas Costa na coletiva. E o que ele disse? Eu sou solução, eu não quero ser problema. E eu tô com ele. Assim como estou com o Campaz, que o Grêmio, eu repito, pagou 4 milhões de dólares, que o Grêmio estudou tudo para contratar e que Luiz Felipe Scolari conhece. Nunca tinha trabalhado? Claro que não, poucos treinadores trabalharam com ele. Mas eu tenho certeza que Luiz Felipe vai ser também uma das portas fundamentais de adaptação desse jogador aqui no Brasil. Porque o Filipão conhece o ambiente, porque o Filipão é do ramo, porque o Filipão é um grande treinador. E em cima dessa realidade, a gente precisa posicionar dessa forma. Portanto, eu quero chamar essa polêmica de muito, mas muito superficial, e a gente precisa, neste momento, abraçar Campaz, abraçar o Campaz, não jogá-lo aos leões. E foi isso, e é isso que eu quero que entendam, e essa é a grande diferença, foi isso que o Filipão fez. E não dizer para mandar embora, porque não quis. Ninguém não quer alguém com 1 mês e meio de trabalho. Não existe isso. Futebol é muito mais do que isso. E, portanto, nós vamos domingo, às 8h30 da noite, ir ao campo e ver Campaz, e ver Douglas Costa, e ver Luiz Felipe Scolari. E o Grêmio, através das suas forças, vai sair do buraco em que se meteu. Esse buraco foi criado pelo Grêmio, a gente sabe disso e ninguém está passando pano aqui. Mas essa polêmica, essa não. Campaz vai jogar aqui e vai nos ajudar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.